Boa noite! Boa noite, gente! Vamos chegar. Chegando. E o assunto hoje é muito importante. Eu tenho certeza que vai ser uma verdadeira aula hoje aqui, um divisor de águas na sua vida e no seu conhecimento jurídico sobre propriedade intelectual e registro de marcas. Gente, sem brincadeira, o nosso convidado é expert nesse assunto e vocês vão gostar muito desse bate-papo. Isso mesmo. E vocês que estão chegando, ó, Robson, Keila, Jenny, já compartilha essa live com outras pessoas. Um assunto que é pouco divulgado no meio jurídico. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esses temas. Então, realmente, a gente espera e agregar muito valor para vocês. E o nosso convidado tem um know-how para falar sobre isso. Então, hoje nós iremos explorar ele ao máximo para trazer todas essas informações para a gente. Vou colocar ali. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Boa noite! Olá meninas, tudo jóia? Olá pessoal. Tudo excelente. Tudo jóia, graças a Deus. Estão me ouvindo Tá bem? nos ouvindo bem? Tá Sim. tudo Perfeito. tranquilo. E a gente tem que contar para os seguidores que assim, que você mandou uma foto agora pra gente daí. Gente, vocês não têm noção, que céu, que De linda fazer inveja, essa! gente. Lindo demais! Hoje já escureceu aqui também no Mato Grosso. Estamos aí numa ponte, né? Cada semana tendo realmente essa oportunidade de falar com pessoas em diferentes pontos desse Brasil e saber que, olha, que ferramenta incrível é essa, que nos aproxima, que nos conecta e que a gente pode realmente, não existe mais muros para a gente levar o conhecimento para todas as pessoas. Como a gente tem muitos temas para trabalhar hoje, então nós não iremos nos demorar com as apresentações. Então, para quem está chegando, que ainda não nos conhece, tem talvez os seguidores também do Dr. Marcelo que vão entrar aqui na live. Eu sou a professora Cíntia. Eu sou a professora Maiara. Nós somos professoras, advogadas, mediadoras judiciais, escritoras, entusiastas desse novo direito. Gostamos de falar realmente sobre tecnologia, prática profissional e a ética também, e todos esses assuntos relacionados. E vamos deixar para o nosso super, hiper convidado, o Dr. Marcelo, também fazer as suas apresentações, falar um pouquinho para o pessoal que está chegando, quem é você, e a gente já começa o nosso bate-bola de hoje. Maravilha. Meu nome é Marcelo Porto, né? Sou advogado, atuo na área de propriedade intelectual desde 2012. Um pouco antes atuei na área civil também e trabalhista, mas há 8 anos eu decidi realmente focar só na PI e especificamente na área de registro de marcas, né, proteção marcária, direito marcário e direitos autorais. Então são as duas áreas que eu atuo, né? A minha empresa eu divulgo como sendo marcas e patentes, mas para ser compreendida. Porque se eu colocasse Marcelo Porto, direito marcário, muita gente não iria saber o que é, né? Antes eu utilizava Marcelo Porto, propriedade intelectual, e muita gente também dizia o que é isso, não sabia o que era. Então, para ficar mais entendível, né, compreensível, alterei a marca para marcas e patentes, tá? Mas é isso, faço alguns trabalhos voluntários, né, entre os quais estou na Comissão Especial de PI do Conselho Federal, da OAB, e estou na coordenação do núcleo de PI da ESA PE, a Escola Superior da Advocacia de Pernambuco, né, que é o braço educacional da OAB. E, enfim, é isso. Vamos começar aí que acho que tem E eu acho muito que eu já vou, assunto para pouco tempo. eu vou pegar o gancho dessa sua fala, né? Dessa situação que você passou com a sua empresa e teve que remodelar para que as pessoas compreendessem. Eu acho que a gente já pode começar por aí, perguntando então o que é, Dr. Marcelo, propriedade intelectual? O que é? Quais são as subclasses dessa propriedade intelectual? Né? Por Perfeito. onde caminha? Vamos desmistificar isso daqui hoje para que todo mundo compreenda de uma vez por todas a diferença entre propriedade intelectual, registro de marca, patentes, para que a gente tenha essa compreensão e classificação muito clara hoje aqui. Perfeito. Antes disso, eu gostaria só de dar uma notícia que eu recebi há 5 minutos. Eu fui revisor técnico de um livro da Lumen Juris e esse livro foi lançado hoje. Está disponível a partir de hoje pela plataforma do Kindle, né, da Amazon. E a partir da semana que vem vai ser disponibilizado para venda no livro físico. É um trabalho muito interessante
de um auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado aqui de Pernambuco, que, diante de muitas conversas que a gente teve, ele acabou se apaixonando pela área e aí tentou e conseguiu, né, implementar a API dentro do Tribunal de Contas do Estado. Então, ele fez trabalhos extraordinários na área de fiscalização das empresas públicas com relação à API. Isso é algo completamente inovador em todo o Brasil e partindo aqui de Pernambuco. Isso, assim, foi muito interessante e Incrível. acabou que E ele qual me que é o nome da chamou. obra, doutor? Olha, agora você me pegou, porque ele me mandou agora há pouco, mas eu creio Depois que manda seja. para nossa foto para a gente compartilhar Tá, nos nossos stories, tá. porque quem viu a live vai se interessar. O autor é Rodrigo Reis, né? E a editora é Lumen Iuris. Mas eu mando sim o print, ele já me mandou. Que ele mandou agora, tem 5 minutos. E eu te confesso que eu não cheguei a ver se teve alguma alteração, porque apesar de ter sido revisor técnico, mas o título às vezes sofre alguma alteração, né? Sim. E a Enfim, gente sabe a importância de participar da elaboração, seja ali na revisão, mas de uma obra que vai aí ter tanto valor para as pessoas. A gente lançou tem mais ou menos umas 2 semanas o nosso livro digital que se chama 10 Passos para Iniciar na Advocacia. E foi engraçado, porque assim, é como se fosse um filho da gente quando você tem uma exato. obra e passou por toda essa parte, foi também por uma editora, pela Edjur, está sendo vendido na Amazon, também pela versão do Kindle. E é muito legal como que as nossas experiências, as nossas vivências, isso transformado através da escrita, isso ganha um outro desdobramento e as nossas palavras, aquilo que a gente fez sendo levado para outros lugares. Então, realmente, a gente sabe dessa Perfeito. alegria que é participar da elaboração de uma obra que tem tanto valor. Mas Até vamos lá então. até pela abdicação do tempo que a gente faz para qualquer que seja a obra. Então, nesse caso, eu estou escrevendo um livro, né, de IPI, estou concluindo mestrado, mas esse específico eu fui revisor técnico. Mas mesmo assim, foi um prazer muito grande e demandou um tempo razoável de investida. Mas vamos lá. Primeiro ponto, né, da pergunta de vocês, com relação à propriedade intelectual, especificamente. Ela é um ramo multidisciplinar. Ela não está especificamente, exclusivamente dentro do direito. Tá? Tanto que muitos dos atores principais dela não são, em sua grande maioria, advogados. Tá? Tem muitos advogados, tem muitos engenheiros, principalmente na área de patentes, tem muitos engenheiros, tá? Mas por ser uma live específica para estudantes e advogados de direito, né? Advogados, estudantes, vamos nos ater a esse foco. Então, ela tem como pressuposto a proteção das criações humanas. Tá? Então, a gente tem a propriedade intelectual em cima e tem 3 classes. Né? Primeiramente, direitos autorais, a segunda, propriedade industrial, e a terceira, que se chama proteção sui generis. Então, dentro da parte de direito autoral, tem direitos do autor, direitos conexos e programas de computador. O segundo foco, propriedade industrial, em marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Terceiro foco, proteção sui generis, que entra topografia de circuitos integrados, cultivares e conhecimentos tradicionais. O que a gente mais ouve falar, óbvio, que é marcas e patentes. Né? Tem também a parte de direitos autorais, mas nosso foco aqui é especificamente marcas. Então vamos lá. Começar com o conceito de marca. Né? Muita gente traz o conceito legal. Né? Então, o primeiro passo seria fazer menção ao artigo 122 da LPI, que é a Lei de Propriedade Industrial, a 9279 de 96. Então, vou ler aqui. Ela diz aqui: são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos, né, nas proibições legais. Eu, quando vou debater sobre esse assunto, eu prefiro apenas ler esse artigo para fazer menção ao dispositivo legal, mas eu prefiro dar a minha interpretação, que marca para mim. Eu sempre digo que ela é a sua identidade perante os consumidores e fornecedores. Então, tem até a diferença e a confusão que se tem, e que não é pouca, com relação à marca nome empresarial. Muitos empresários chegam e dizem: não, mas por que eu vou precisar registrar a marca se eu já tenho a minha empresa registrada na junta comercial?
tem essa confusão. Então, são institutos que não se confundem, conceitos completamente diferentes, e que, basicamente, o nome empresarial é a identidade do sujeito de direito perante a junta comercial do Estado. Tá? E marca vai a questão do final distintivo, que é, para mim, considero como sendo a identidade, e que isso é somente perante a autarquia federal responsável, que se chama Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Então, o primeiro ponto é que não se deve confundir marcas e nomes empresariais. Tá? Vamos lá passar para o segundo ponto aqui. Muita gente me pergunta, mas é obrigatório o registro de marca? Não, não é. Tá? Ninguém é obrigado a registrar marca. Mas eu sempre digo que o empresário, o empreendedor, ele tem obrigação de saber se a marca dele é registrável ou não. Por dois motivos. Primeiramente, se ele pensa enquanto trazer para a empresa um ativo intangível. Então, se ele quer, como investidor, né, como forma de planejamento de evitar futuros litígios, então ele vai ter o registro da marca, né, como uma segurança e um ativo intangível. E a segunda forma seria para que ele evite um possível passivo para a empresa. Então, quem não registra a marca e a utiliza, corre um sério risco de, a qualquer momento, ser obrigado a se abster de utilizá-la, como também ser processado judicialmente para pagar a indenização por uso indevido de marca, caso qualquer terceiro no Brasil registre antes. O sistema do Brasil é atributivo. Então, quem primeiro registra, a turma diz, quem primeiro registra é o dono. Né? Vulgarmente se fala isso. Tá? Então, essa introdução aí seria mais com relação ao sentido de dizer que marca não é obrigatório o registro, tá? Mas que é altamente recomendável, só que nem toda marca ela é registrável. Então, muitas vezes, chega um empreendedor e diz, olha, minha marca é essa e eu quero registrar. E, na prática, muitas empresas, as quais eu combato veementemente no meu Instagram, tem muita gente com raiva de mim por conta disso, mas eu entendo que a gente tem que seguir uma ética profissional. Então, não é por um consumidor, um empreendedor chegar e dizer, olha, eu quero registrar a marca, que você vai cobrar o valor do registro, da entrada no NPI, de qualquer forma, apenas para receber os honorários. Não. Tem alguns passos a serem cumpridos que a gente vai falar daqui a pouquinho. E isso é muito interessante que o Dr. Marcelo está falando, gente, porque a gente tem, às vezes, aquela falsa ideia de que eu abri minha empresa, abri na junta comercial, registrei lá o contrato social, tirei o CNPJ perante a Receita Federal, tirei o alvará de funcionamento e localização perante a prefeitura do município. Se é uma empresa de serviços, tirei a inscrição estadual na Secretaria de Estado de Fazenda, né, do estado onde ela está registrada. Perfeito. E aí, assim, nossa, eu já tenho 20 anos de estrada, eu já tenho uma marca aí consolidada na região, onde eu atuo, tudo mais, mas eu não registrei essa marca no INPI. E aí, outra pessoa, vem outro camarada, né, e abre hoje, depois de 20 anos já que eu tenho de caminhada, vai lá e faz o registro no INPI. E aí, vira aquele litígio judicial, mas a nossa lei brasileira, ela é do registro, quem primeiro registrou. Né? Então, isso é muito, muito importante. Imagina você, e a gente sabe como é, a gente que atua para empresas, a gente sabe como é a escolha da marca, a escolha do desenho, da fonética, das cores, dos detalhes, da escrita. Então, existe todo um estudo em torno da marca para ficar uma marca, né, aceitável, ou até mesmo uma marca chiclete, para que realmente o consumidor não esqueça e confunda o produto com a marca, como acontece às vezes com Omo em vez de sabão em pó, Bombril ao invés de palha de aço. Então, perceba que são marcas que se consolidaram no mercado e a gente às vezes acaba até confundindo a marca com o produto de tão forte que são essas marcas. Exato. E aí, doutora, eu ia te perguntar, então, beleza, entendemos, fizemos aqui o colchão, a base, a fundamentação da nossa casa. E agora só vamos... uma observação. Uhum. Você falou assim, você faz todo um estudo com relação à marca. E aí eu faço um adendo que, além do estudo, você faz o investimento. Porque você vai ter, seja farda, seja outdoor, seja revista, seja sua fachada, seja timbre de papel, seja tudo que envolve a utilização daquela marca, houve investimento para aquilo. Né? E aí eu costumo dizer, até agora há pouco, antes
tem cerca de 15 minutinhos, eu estava conversando com um cidadão que ele preferiu fazer sozinho o registro da marca. E a gente faz parte do mesmo grupo, né, de empresários aqui em Recife. E aí, a marca dele, coincidentemente, ela é colidente com a marca de um cliente meu. E eu nunca queria saber se ele tinha ou não feito pedido de registro sozinho, porque eu não tenho tempo para ficar acompanhando a marca dos outros, né? Eu sou pago para isso, mas eu sou pago para acompanhar a marca dos meus clientes, não de todo mundo. Então, por coincidência, a marca dele, ele me ouviu com relação ao registro da marca, mas não me ouviu quando eu falei a importância de contratar um profissional habilitado. E aí ele tentou por si só, e aí hoje o meu software me apontou que ele tentou pedir registro agora, foi publicado a RPI hoje, ele tentou, e a marca que ele tentou, ela é colidente com a de um cliente meu. E eu já informei, há conflito de interesse, ouvi essa publicação, percebi, e estou mandando essa mensagem para dar duas notícias. A primeira, parabéns por você ter me ouvido e ter feito, ter seguido adiante com relação ao pensamento de registrar a marca. E a outra é meus pêsames porque você está contra mim. Agora, a questão é que a oposição que vai fazer sou eu. Então, bem, vamos seguir adiante. E aí, assim, sempre perguntam, tá, mas beleza, entendi que a marca praticamente, a marca às vezes acaba tendo até mais valor para a empresa do que até o seu mobiliário, a sua estrutura física, porque é a marca que faz o nome da empresa ir para frente, é a marca que propicia negócios, é a marca que vai propiciar, né, todo esse conhecimento social. Olha, a conta é muito fácil. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quanto você vai gastar para alugar uma sala empresarial? Quanto você vai gastar para mobiliar a sala? Quanto você vai gastar de estrutura? Vamos chutar aí 30 mil reais. Né? O valor mensal do aluguel, vamos chutar aí 2 mil reais. Desculpe. Quanto custa o registro de marca através de uma assessoria séria, já com as taxas inclusas, sendo o trâmite normal? Você vai gastar no máximo aí R$ 2.500, estourando 3 mil e olha lá, né? A depender de quem você contrata. Então, assim, o custo de 2.500 a 3 dessa faixa, para o empreendedor ter uma segurança, ter um ativo intangível, evitar eventuais litígios, não justifica não proceder da forma correta. Então, quando eu falei com ele agora, aí ele disse, porque você está dizendo que está vendendo seu peixe, você queria que eu contratasse você. Mas se você tivesse me contratado, eu não poderia ter seguido adiante desse processo, porque a sua marca já era colidente com o cliente meu. Só que você teria pago só o parecer de viabilidade. Não teria pago a questão da marca em si. Então, o seu custo comigo teria sido R$ 500. Mas você estaria ciente que não poderia seguir adiante. A partir do momento que você segue adiante e você entra na esfera administrativa com pedido de registro de marca, você dá a ciência para todo o Brasil de que você utiliza aquela marca. E quando as marcas são colidentes, e aí vem colidentes, deixa eu explicar, é com a semelhança que pode causar confusão ao consumidor. Então, a marca ela é colidente com a outra quando ela apresenta semelhanças fonéticas, escritas ou figurativas, ou as três. Então, se a marca ela pode causar confusão ao consumidor no sentido de o cara contratar a empresa achando que está contratando outra, né? Ou ler uma marca achando que está lendo outra, isso é o princípio de confusão ao consumidor. Tá? Então, ele teria já tido essa ciência. Evitado tudo isso. Evitado. E isso é muito comum, parece às vezes que é algo tão longe, mas se a gente olhar para essas grandes marcas, de hambúrguer, de refrigerante, ou até desses produtos que já estão muito consolidados, várias outras pessoas que vêm para o mercado, às vezes se aproveitam disso, daquela cor que é predominante, o jeito que é escrita, ao ponto realmente do consumidor olhar e ele achar que ele está levando algo e depois ele descobre. Uma das perguntas que nós tivemos aqui eram quais os requisitos que torna realmente, né, uma marca colidente com a outra. Então, essas questões que já foram aqui faladas, como o nome, a fonética, aqueles elementos ali que vão dizer que é aquele produto, aquele serviço. E isso pode depois aí acabar colidindo e a pessoa não acabar conseguindo registrar a marca também. O pessoal quer saber como que se faz esse registro e os custos dele. Então, se o doutor conseguir explicar para nós como é o processo de registro e todo esse parecer de viabilidade, que eu acho que ele é imprescindível antes de você tentar qualquer tentativa de registro. Poucas pessoas fazem, né, doutor Marcelo? Já sabemos isso, né? Que você faz parte daquele hall
seleto ali de pessoas realmente comprometidas que quando alguém procura, antes de fazer qualquer coisa, vai fazer esse parecer de viabilidade. Hoje eu tenho um grande orgulho de dizer que meu percentual de concessão de marcas, ele é quase 100%. Ele não é 100% porque ainda tem alguns clientes que quando eu informo no parecer acerca do risco, o cliente ainda assim ele assume o risco e diz, não, mas eu uso essa marca e quero seguir adiante. Então ele assina um termo de responsabilidade sabendo que ele tomou ciência de que havia o risco do indeferimento, né? Então só por conta disso que hoje eu não tenho 100%. Mas hoje mesmo eu publiquei meus stories, acho que foram 4 ou 5 concessões publicadas hoje na RPI, as 5 marcas foram concedidas. Então, assim, essa questão do registro de marca, o que acontece? Duas observações. Primeira, é que é uma área que é tão carente de pessoas qualificadas e da própria conscientização que, pasmem, os escritórios de advocacia, quase nenhum escritório de advocacia tem um registro de marca. Quase nenhum. Advogados que trabalham com a lei, que deveriam saber disso, não tem o registro de marca. E aí você vai, se o próprio advogado, que ele vende o serviço de registro de marca, ele diz para o cliente que é importante e ele próprio não tem, paciência. E aí eu fiz um estudo, que aí é base de um tópico da minha dissertação do mestrado, que eu devo entregar na próxima semana, que é com relação a empresas que se dizem especialistas em registro de marca. Muitas delas não têm ou não conseguiram nem o próprio registro. Então, aqui em Recife, tem várias que não conseguiram o próprio registro. Tentaram e não conseguiram. E aí eu digo, caramba, se o cara não conseguiu o próprio registro e se vende como especialista, o que é que ele vai fazer com a marca do cliente? Então, e aí já entra no gancho com relação ao parecer que você falou, tá? Muita gente, principalmente golpista e amador, né? Fala assim, vou fazer a pesquisa prévia para saber se aquela marca já existe. Lá, Débora, não existe essa questão de fazer busca prévia no site do NPI, dizer se a marca, basicamente, com aquela pesquisa rápida ali, de graça, né? Dizer que se ela é ou não registrável. Tá? Tem que ser feito um parecer. E é isso que vai dar um resultado na concessão ou não. No caso, no deferimento ou não. Tá? Então, muita gente que atua na área faz apenas uma busca no site do NPI. Gente, isso não serve de quase que nada. Porque há várias possibilidades, e aí a gente entra em estudos doutrinários e jurisprudenciais que mostram que pode ser que você encontre uma marca muito próxima à sua e que ela não cause confusão ao consumidor, que ela não vá causar impedimento. Então, não é por você ter achado uma ou duas, por não ter achado, que ela vai necessariamente impedir ou não o teu registro. Tem que ser feita análise técnica. Só que o que eu vejo no mercado é muita gente querendo ganhar dinheiro de uma forma muito rápida e achando que, por entrar no site do NPI, jogar ali, vai dizer para o cara, ó, vamos embora, vamos registrar, vamos depositar, porque o sistema tributivo, quem deposita antes tem direito. E aí o cara vende o terror, né? O cara correr, para o cliente correr, não é dessa forma que se trabalha. Tem que ser o trabalho tem que ser com ética, transparência, mostrando passo a passo. Óbvio que essa questão da depositar o quanto antes, ela é interessante, mas não é de toda forma que deve ser feito, né? São etapas que têm que ser seguidas. Mas eu vejo que muita gente, inclusive, vende o serviço como se não parecer, né? Porque eu falo muito no parecer. Então, muita gente abre um Word da vida, escreve parecer e bota embaixo pesquisadas as marcas, não foram encontradas colidências, e assina. E não é assim. Você tem que fazer uma análise técnica fundamentada. E eu vejo que pouquíssimas pessoas fazem isso. E aí, ainda tem um outro lado que é pior ainda, quando o próprio INPI, o SEBRAE, outros atores da área, né? Eles incentivam a cultura do it yourself, né? Eu abomino isso com veemência, porque quando você diz para o empreendedor fazer por si só,
primeiro, para mim, o empreendedor, o empreendedor, ele é um cara para gerir o negócio. Ele está ali para fazer dinheiro, né? Para alavancar a empresa. Ele não está para ler a lei, para estudar a doutrina, para saber se é possível, para pagar software específico para poder conseguir fazer parecer, para pagar software específico para poder fazer o acompanhamento semanal, né? Esse acompanhamento semanal, a revista tem 6.500 páginas em média. Tá? São 6.500 páginas para ler toda semana. É humanamente impossível você verificar, ainda que seja de um único cliente, as variações fonéticas, escritas e figurativas. Então, tem que ser feito através de software. Não adianta querer ludibriar o cliente e dizer que trabalha com registro de marca sem ter software. Não adianta. Você não vai conseguir fazer a leitura das colidências. E você não fazendo isso, se terceiro conseguir um registro de marca que seja colidente com o seu cliente, pode ser que você, por inércia, dê causa a uma diluição de marca. Então, assim, é uma área que, a princípio, quem está de fora acha que é muito fácil, que não precisa de software, não precisa estudar. Muita gente acha que registrar marca é preencher formulário do NPI. Não é, não tem nada a ver com isso. O preenchimento de formulário, ele é um passo importante, mas ínfimo em relação ao conjunto todo, né? Porque você vê, o primeiro passo, qual que é? É o parecer de viabilidade. Para fazer o parecer, o que é que você precisa? Você precisa ferramentas tecnológicas para que te deem os filtros com relação às possíveis variações fonéticas, escritas e figurativas da marca que você pesquisa. A partir do filtro que você tem, e é você que configura o software, tá? A partir da configuração que você faz, você tem esses filtros, aí você vai fazer análise técnica, para saber se é ou não viável. Diante disso, aí sim você vai fazer o depósito. E ainda assim, com o depósito, há uma série de fatores que não é só preencher formulário. Eu não vou elencar todos, mas um que é muito importante e que é básico, que eu vejo muita gente errando. Quando você vai fazer depósito e pedir registro, a GRU emitida, ela geralmente bota o vencimento para um mês. O que é que a pessoa faz? Ah, o vencimento é para um mês, vou agendar o pagamento. O cara agenda o pagamento e deposita o pedido de registro de marca. E o que é que acontece? O INPI, ele só avalia os depósitos quando são pagos, quando são compensados. Quando há o depósito sem a compensação do valor da GRU, o teu processo ele sequer é analisado. Ele é considerado inexistente. Então, há uma série de fatores, como a questão da escolha correta da classe, a escolha correta das atividades do produto. Então, assim, é uma área que é apaixonante, eu sou suspeito para falar, mas que, a princípio, de fora, você acha que é muito fácil e acha que é preencher formulário e que vai dar certo. O próprio INPI, na aba estatísticas, sei lá, o menu não tem estatísticas. Ele divulga o percentual de êxito. Então, hoje, em média, regra geral, você tem 45% de chance para ter sua marca concedida. Isso é regra geral. Regra específica. Quem não tem procurador constituído no processo tem 15% de chance. Então, você vê que mesmo com procurador, o índice é muito baixo. Não era para ser só 45%. E por que muito baixo? Porque tem muita gente ruim no mercado. É muita gente amadora, é muita gente golpista, é muita gente que envia boleto desnecessário, é muita gente que informa serviços que não devem ser feitos, não precisam ser feitos, mas que o cara quer ganhar dinheiro. Então, eu vejo muito advogado que trabalha com LGPD, que trabalha com crimes cibernéticos, que trabalha com fusão de empresa, que trabalha com outras áreas específicas, sei lá, trabalho, ou até mesmo próprio empresarial. Registro de marca não é brincadeira, é algo muito específico e que demanda tempo, dedicação, de estudo, de acompanhamento. Mesmo com software, você vai perder aí em torno de um turno ou dois para fazer análise de colidências, mesmo com software. Então, assim, o que é uma semana de trabalho para você? Quanto você consegue monetizar a sua hora de trabalho? Eu faço isso, mas eu acho que poucas pessoas fazem. Né? Quanto custa a tua hora de trabalho? Então, se você se diz como advogado empresarial, trabalhista, o que quer que seja, e que você atua em várias áreas, você vai compensar você parar um dia por semana para você fazer leitura de colidências,
Depois, informar os clientes com relação às eventuais necessidades de oposição. Quanto tempo você vai delegar para poder criar teses de oposição, ou recursos, ou manifestação à oposição. Então, assim, são embasamentos que você tem que ter mediante muita leitura. Eu como eu falei, escrevendo artigo e dissertação, e a minha dissertação, uma parte dela vai gerar um livro que também está sendo escrito tudo em paralelo. E assim, eu preciso de muita leitura. Eu leio muito, eu compro muito livro. Mas eu vejo gente que sequer lê o manual de marcas, que é um PDF gratuito no site NPI, e se divulga como especialista. Então, assim, isso pode causar transtornos para o consumidor, para o empreendedor, né? Para ele próprio. Porque, assim, a primeira pergunta que eu digo para quem quer atuar na área é: você de fato está estudando? Você estudou? Você se garante no estudo? Tá? Ok. Segundo passo. Você está preparado para a situação de dizer para o cliente: olha, eu perdi a tua marca. A partir de amanhã, tu muda o teu layout, tu muda a tua fachada, a tua farda, muda tudo porque eu perdi a tua marca. E por que você perdeu? Por falta de acompanhamento. Por que não fez acompanhamento? Porque eu não tive tempo, que eu estava trabalhando outra demanda. Então, assim, é algo que é muito sério, né? O registro de marca, ele não se exaure num depósito de pedir registro, não é preencher o formulário e rezar para dar certo. Tem todo um acompanhamento, e o acompanhamento é ad eterno, é para o resto da vida. Enquanto o empreendedor tiver interesse naquela marca, você tem que fazer obrigatoriamente esse acompanhamento. E aí você diz: não, mas eu quero só registrar a marca. Eu não estou preocupado com acompanhamento. E aí é onde vem as estratégias para derrubar a marca. Porque um cara pode ter marca registrada, mas se você quer, por exemplo, ter uma marca parecida com a dele registrada, o que é que você pode fazer? Um pedido de caducidade de marca. E aí o cara vai ter um prazo legal para apresentar defesa. Não apresentou, a marca dele vai ser considerada como caduca, né? Vai haver a caducidade. Ele vai perder a marca dele por falta de acompanhamento. E o cara que não tinha a marca antes, mas que queria o registro, a partir desse momento que ele conseguir a caducidade da marca do terceiro, ele vai conseguir a dele. Então não é só registrar, é registrar e acompanhar. Ainda que você não queira apresentar eventuais oposições a pedido de terceiros, mas há essa necessidade específica desse acompanhamento. E aí eu repito, pouca gente faz isso. Muita gente eu vejo querer ganhar dinheiro em várias áreas do direito, em querer dizer que está atuando na área da propriedade intelectual, porque virou moda. Hoje, eu tenho alguns dispositivos que me informam. Então, eu vejo uma média de 5 perfis por dia de pessoas que se divulgam como especialistas em IPI, em registro de marca. Tá? Hoje, 5 perfis por dia no Brasil. Né? Então, você vê aí muita gente fazendo besteira e se vendendo. Eu até postei, não sei se foi ontem ou foi hoje, um caso de uma mestranda da minha turma, advogada. Eu vi essa postagem. Advogada. Passou no mestrado em propriedade intelectual, que é um mestrado amplo. A gente não aprende registro de marca. E aí, na primeira semana, ela fez aquele post, dizendo que marca registrada na junta comercial é ter proteção estadual. Minha gente, pelo amor de Deus, não faça isso. E quando eu falei com ela, ela ficou com raiva de mim, parou de falar comigo. Foram 2 anos de mestrado, ela se falar comigo. Com raiva, porque eu fui a corrigir e dar uma instrução para que ela não passasse vergonha. Então, o que eu vejo é muito isso. É muito sério. Tem uma pergunta, acho que bem interessante. O nome fantasia ou slogan podem ser marca ou parte dela? O nome fantasia ou slogan pode ser parte da marca? O nome fantasia é um apelido. É um apelido, nada mais do que isso. E não existe proteção legal com relação a apelidos. Por você ter o nome fantasia registrado na junta comercial, isso não quer dizer que você tem direito à marca. Não tem, você tem que obrigatoriamente registrar sua marca. A marca é o que você utiliza para se apresentar para terceiros. Então, na maioria das vezes, a sua marca é o nome fantasia. Na maioria das vezes.
Não Uhum. necessariamente, mas na maioria das vezes. Tem uma pergunta aqui que eu vi interessante, da Regina. Ela disse, qual o momento mais indicado para registrar a marca? E eu sempre digo, olha, o registro de marca ele deve ser pensado a partir do momento que o empreendedor ele passa a confiar no seu negócio. Confiou, tem que registrar. E quando é que eu vou confiar? Primeiro degrau, quando você pensar em colocar algum produto ou serviço no mercado. Antes de você pagar as taxas da junta comercial, antes de você pagar o aluguel da sala comercial, antes de tudo isso, quando você passar a acreditar no seu negócio, primeiro passo, registro de marca. Ah, Marcelo, mas eu não fiz isso. Eu posso fazer agora? Aí eu digo, eu não tenho como dizer isso agora. Tem que ser feito parecer para saber se é viável ou não. Por quê? Porque pode ser que, por mais que você tenha 5, 2, 10, 30 anos de mercado, se algum terceiro já tenha marca registrada, que seja coalido com a sua, você não vai poder ter o seu registro. Inclusive, você pode ser processado por uso indevido de marca. E aí você vai ter que mudar todo o seu layout, sua face, fardamento, seu timbre, tudo mais, seu site. Eu, inclusive, na pandemia, eu vi muitos advogados, colegas reclamando que a demanda judicial diminuiu bastante na pandemia. Todo mundo em casa, sem ter com quem brigar, sem ter com quem alegar, sem ter com quem litigar. E eu vi muita demanda descer, baixar. Na minha explodiu. Porque muito empreendedor dentro de casa, pensando de forma consciente de que a partir de agora a gente vai ter que ir para o digital. Não tem mais essa opção de dizer, eu vou pensar se vou para o digital, vou esperar a pandemia passar. Quem acompanha os meus stories vê alguns dos pedidos que eu faço publicação. Gente, é muito pedido de registro de marca. Na RPI, são 2.500 pedidos de marca por semana. Na RPI, Brasil, eu digo. Tá? Até porque se fosse só comigo, eu estaria milionário. Mas são 2.500 pedidos de marca por semana. Então, você vai esperar a pandemia passar. Quanto tempo vai passar para você pensar em registrar sua marca? São 10.000 marcas mês. Então, não espere o momento perfeito de você ter dinheiro. O que eu acostumo, na minha prática, ver nesses 8 anos de atuação na área de TI em média, a cada 15 dias ou 30 dias, um empresário chorar no meu escritório para eu dizer, me desculpe, mas a sua marca é irregistrável. Mas ele usa 20 a 30 anos e tem um contrato tais empresas. Paciência. E eu não faço. Como eu falei, eu não vou dizer para o cara, vamos dar entrada, só por dar entrada. Quem me conhece sabe, eu prezo, antes de fazer direito, eu fiz engenharia civil. Então, eu sou muito de números. Eu gosto muito de dados, eu gosto de planilhas. E para mim é êxito. Trabalhar por trabalhar não me interessa. Eu quero êxito. Eu quero que o meu cliente tenha um registro da marca e diga, poxa, eu paguei Marcelo o parecer, eu paguei o depósito, o acompanhamento, mas não tive necessidade de pagar um recurso com deferimento ou uma manifestação de oposição. Né? O patamar ideal é que se tem um registro sem qualquer intercorrência. Óbvio que nem sempre a gente consegue, mas a tendência é essa. Então, respondendo a E pergunta aí a dela, gente tem, primeiro passo, registrar a marca. e a gente tem aí duas situações muito sérias, assim, ó. Você que é advogado, que está nos assistindo hoje aqui e aprendendo junto com a gente, ter esse senso de responsabilidade e conversar sobre esse assunto com os seus clientes. Porque o cliente parte do pressuposto que o advogado dele vai avisá-lo de todas as situações que vão acontecer. Então, a responsabilidade é nossa de falar disso. E é nossa também de falar, olha, procure um especialista. O advogado tem que ser o parceiro do seu cliente a ponto de ser aquela fonte segura que o cliente vai entrar em contato e vai falar assim, olha, eu preciso de um profissional na área X. Quem o senhor me indica? Quem a senhora me indica? É essa confiança que nós temos que dar no nosso cliente. Então, a partir do momento que você se predispõe a estar no mercado, a atuar em contato com empresas, né? com sociedades empresariais que, de alguma forma, têm uma marca, trabalham com um produto ou um serviço, também é nossa responsabilidade falar Perfeito. sobre esse assunto. Ainda que eu não seja especialista, mas é falar sobre esse assunto e falar, olha, eu não mexo com isso, mas tem o parceiro especialista, alguém que eu te indico, não tente fazer sozinho, porque isso dá errado, a estatística está lá no site do NPI, não queira estragar e perder
toda a sua trajetória, toda a sua história. Exato. E nós Inclusive, moramos numa região de muitas empresas familiares, doutor. E isso é muito normal, às vezes nossos alunos, o pai é empresário, a mãe tem um negócio de família, às vezes de 20, 30 anos aqui no Mato Grosso, e às vezes nunca se preocupou com isso. Então, é sim, realmente um alerta essa E uma área situação. do conhecimento que, às vezes, muitas pessoas, inclusive os advogados, não têm conhecimento sobre esse ramo. Então, a sim, gente vê, por um lado, muitas pessoas se aventurando em fazer algo em que não tem essa expertise, e do outro lado, é uma área do conhecimento que não é apresentado para muitos. Então, realmente, eu acredito que, principalmente quem hoje está assistindo essa live, que seja também um multiplicador desse conhecimento. Porque, às vezes, quando o empresário, o empreendedor, ele vai ali, olha, tive uma ideia, né? E a gente sabe ali no mundo dos negócios que a ideia por si só, ela não é muita coisa, ela precisa ser validada. Validei a ideia, beleza, vou começar. Mas essas outras nuances que cercam o empreendedor, muitas vezes não é apresentado para ele. É igual a questão da consultoria jurídica quando o pessoal da startup começa. Ah, mas é caro. Ah, mas eu preciso. Mas às vezes o advogado, né, que faz também aquela função preventiva, como a perfeito. professora Mayara falou, aquela pessoa que vai ajudar o seu negócio a ficar de pé, ele vai ser fundamental para que o seu negócio se mantenha, para que você possa caminhar. Então, realmente fica também assim um alerta para todos nós, para que a gente possa abrir também esse mindset e ver tudo que está permeando aí a nossa vida. Exato. Assim, fazendo uma analogia bastante rasa, mas para trazer uma certa consciência, com relação ao registro de marca, a gente pode dizer que é o seguinte: o que é mais barato? É fazer a revisão do seu carro ou esperar que ele quebre para você consertar? Então, a mesma coisa, a atuação do advogado de forma consultiva, muitas vezes o empreendedor, culturalmente no Brasil, ele acha que a área consultiva é cara. Caro é remediar, caro é o contencioso, porque demora e tudo mais. Então, assim, sempre digo, e outra coisa, outro alerta, para o empreendedor eu digo, pense no seu registro de marca e não pense em fazer por si só para que evite situações e prejuízos. E para o advogado eu digo, olha, não pense em dizer para o seu cliente que você é o sabe-tudo, que você atua em todas as áreas. Eu vejo no meu Instagram advogados aqui de Recife postando com certa frequência nos stories depósitos de pedir registro de marca. E quando eu vejo isso, são advogados de família, advogados criminais. E eles postam aquilo como se fosse um troféu para dizer, olha, eu consegui fazer o depósito. Não, você não conseguiu. Você preencheu o formulário e depositou. Ok. Mas o deferimento e a concessão, isso é algo muito mais distante. Não é preencher formulário. Registro de marca não é preencher formulário. É o que eu sempre digo. Então, eu acho que o advogado, ele ganha muito mais credibilidade, confiança, transparência, age com ética, quando ele vira para o cliente e diz, olha, eu sou advogado empresarial, eu sou advogado trabalhista, eu sou advogado tributarista, mas eu não tenho conhecimento específico da área de registro de marca. Então, contrate alguém específico da área para que você tenha segurança e eu não seja responsabilizado. Porque eu digo, vai sim haver uma onda aqui no Brasil, daqui a algum certo tempo, de empresas que perderam o registro de marca por culpa do seu representante legal, seja ele advogado ou não, já que não existe exclusividade para ser advogado, mas se o representante legal perder a marca, seja ele por algum motivo específico, mas se comprovar que foi por culpa dele, quanto é que ele vai pagar para a empresa? Então eu digo assim, quanto é que vale uma marca? Será que uma marca ela vale uns R$ 2.500 referentes aos honorários de depósito? Será que se você perder um prazo e você perder a marca do seu cliente, se você der para ele R$ 2.500 resolve? Óbvio que não. Isso no judiciário, quando isso vira moda e vai virar, e aí faz como? Aí esses colegas que eu vejo postando em stories os prêmios de registro de marca, dizem, mas aí eu tiro o carro meu nome, eu tiro o carro meu nome. Aí eu digo, então você já quer fraudar a execução. Antes de você querer vender um serviço, você já pensa em fraudar.
Que advogado é esse? Então, eu sempre digo, advogado tem que atuar na área específica. Não queira ser cavalo do cão, não queira atuar em todas as áreas, salvo alguns casos específicos que a gente sabe que em muitas cidades do interior do Brasil não tem essa demanda para que o advogado faça essa atuação tão específica. E aí, muitas vezes, ele tem tempo também para estudar muito, né? E aí ele vai pegando áreas diversas. Mas não entendo isso como sendo a regra geral. E a forma mais segura de se atuar. Então, eu sempre digo, áreas específicas. Acho que isso é bem. Quando um advogado chega para mim, um colega, um cliente, chega e diz, você faz área tributária? Não. Faz área civil? Não. Não faço. Não faço. E assim, hoje especificamente, né, já tem um certo tempo, eu costumo dizer que eu deixei de advogar. Né? No seguinte sentido, se pode entender, obviamente, que essa atuação que eu faço é uma advocacia consultiva. Pode se entender dessa forma, ou se tratar de direito. Mas, na prática, eu não entendo dessa forma, porque essa atuação de consultoria, ela pode ser legalmente realizada por qualquer pessoa. Não precisa ser advogado. Por outro lado, perdi agora, eu falo outra coisa. Tinha falado que deixou de advogar Sim, e atividade aí por consultiva. que eu digo que eu deixei de advogar? Né? Hoje, eu não entro mais com ação judicial. É zero. Por uma decisão minha. Porque isso causa mais conforto para o advogado me indicar para o registro de marca. A gente sabe que há muitos conflitos éticos entre advogados quando há uma indicação para o registro de marca e você atua de uma forma tão diligente que o cliente, às vezes, fica até apaixonado por você, pela forma que você atua, e o cara diz, poxa, eu quero você como meu advogado. Então, é uma forma até de que haja uma segurança para o advogado que me indica, para ele saber que eu não vou advogar para o cliente dele. É zero a possibilidade. Eu não vou advogar. Quando chega qualquer advogado que me diga para uma atuação específica de registro de marca e tal, para aquele cliente daquele advogado, eu não vou advogar. E tem Então, algumas a pessoas diferença. perguntando também na live, perguntando, tá, e como começa o estudo? Como começa a se preparar para atuar na área de registro de Perfeito. marca? Por onde começa? Às vezes Tá, alguém está no banco da graduação e se interessa por essa área de perfeito. propriedade intelectual, né? Por onde começar? Perfeito. O primeiro passo, o número um, é você entrar no site do NPI e baixar o Manual de Marcas. Esse Manual de Marcas ele vai te dar uma orientação. É o meu livro de bolso aqui, é o que eu deixo sempre na cabeceira. Imprimi aqui, está aqui. Tem alguns outros que eu vou até mostrar aqui que servem como parâmetros de fundamentação minha. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Tem esse bolinho aqui, tem esse, tem aquele. Estão Mas, vendo, né, gente? Vocês estão a- vendo, né? mas tem alguns outros também. Né? Aqui está misturado. Tem livros do meu irmão e tem alguns meus também. Então, assim, cadê? Tem mais para cá, IPI, tem mais para cá. Então, assim, essa questão dessa atuação, muita gente acha que, eu vou só ler o Manual de Marcas e está tudo certo. Eu vou só ler o livro principal de Denis Borges de Barbosa e está tudo certo. Não, é o primeiro passo. Óbvio que todo mundo tem um start, todo mundo tem um começo. Então, esse começo é imprescindível que seja a leitura do Manual de Marcas. Tá? Eu participei de alguns grupos de IPI, não muitos, porque eu não tenho muita paciência com o que eu vejo de modo geral. O que é isso? Eu vejo muita gente lançando Instagram e chega nos grupos, vê quem se destaca um pouco e fica perguntando perguntas óbvias que o próprio manual responderia na página 2. Então, o cara tem o Instagram para se vender como especialista, consegue o cliente, porque faz uma gráfica legal, um design legal no post, e aí quando tem o cliente não sabe fazer. E aí corre para os grupos de WhatsApp para perguntar para quem sabe como fazer. No início, eu até respondia tudo. E aí comecei a perceber que não é justo. Com o investimento de tempo que eu fiz, que eu faço, com os livros, com as minhas abdicações de festas, de filmes, de saídas,
Eu estudo muito. Então não é justo comigo mesmo ficar tirando dúvida de graça para uma pessoa que se vire como especialista. Se você se diz especialista, se vire, vai estudar. Quer indicação de livro? No meu Instagram, eu faço várias. Está com alguma dúvida de como estudar? Eu faço essa indicação. Eu não cobro nada e ajudo. Eu tenho essas respostas, eu respondo muita gente. Agora, eu não vou responder como fazer depois que o cara se vê como especialista e tem lá o cliente dele. Então, teve um caso específico, não sei se foi ontem, foi anteontem, acho que foi ontem, de uma menina em um determinado estado do Brasil, que não vou dizer qual, que ela se vende como especialista. E aí chegou num grupo cheio de gente e fui fazer perguntas. Só que ela faz perguntas em todos os grupos de WhatsApp e para muitas pessoas. Então muita gente já está ligado nela. Perguntas que, como eu falei, o manual de marca já responderia. Nem precisaria tanto livro, tanto estudo. Não. Então, o que eu vejo é essa questão. Quer estudar? Estude. Pergunte a mim, pergunte a Débora Advogada, que ela está aqui me assistindo. Tem o Datavênia, que é o Igor Manzan. Tem Rochelle, que também está aqui assistindo. Tem muita gente boa que é da área, que a gente faz questão de instruir as pessoas. Eu não entendo as pessoas que atuam na área como concorrentes minhas. Eu não consigo abraçar o mundo, eu não vou dar conta de tantas marcas para registrar. Tem espaço para todo mundo. Quantas empresas a gente vê que estão sendo constituídas nas respectivas juntas comerciais? Quantas poderiam ter o registro de marca? Então não tem por que a gente ficar brigando, disputando e querendo boicotar o outro, querendo abafar o outro, querendo botar o outro para baixo, se o mercado está aí ao mundo. Agora, cabe a cada um mostrar entendimento, profundidade no assunto e saber discutir. E não meramente dizer, criar um Instagram bonitinho, dizer que sou especialista, e na hora que der o pepino, não saber resolver, e aí sai correndo atrás do grupo de WhatsApp para perguntar. E quando eu digo isso, eu até comentei exatamente isso que estou falando agora em um dos grupos. E aí alguns meninos disseram, não, mas às vezes eu pergunto aqui isso. Não, veja, entenda. Eu não estou dizendo que perguntar é errado. Mas quando a gente vê que você estuda, quando a gente vê que você se ajuda. É uma discussão aprofundada sobre o assunto, Exato. né? Eu estou há 8 anos, mas tenho dúvida até hoje. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Se você pegar Pedro Nunes, que eu digo até brincando que ele é filho do Papa, porque o Papa na API, eu chamo de Papa, Denis Borges Barbosa, faleceu. Mas o filho dele é um cara com uma sapiência extraordinária. É um cara que realmente tem uma cultura invejável. Ele não sabe tudo. Então, todo dia você aprende, você lê algo diferente. Então, essa discussão, esse aprendizado é muito interessante. É saudável você ter grupos de discussão. Não é saudável você participar de grupos onde tem algumas pessoas que ficam perguntando de tudo, né, por preguiça de estudar. Aí não. Mas quando a gente vê que as pessoas estudam, eu sou fã, pode me perguntar à vontade no meu Instagram que eu respondo todas as perguntas. A gente entra num ponto que é muito a pessoa realmente ter essa visão ética e humildade também. Então, a gente que tá ali também no Instagram todo dia, e às vezes você vê pessoas realmente que não têm aquela expertise sobre o assunto e estão se vendendo. E, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir identificar quem é bom e quem não é. Às vezes vai identificar no resultado, não porque o resultado não foi positivo, mas foi porque nessa jornada mesmo como cliente, várias lacunas e várias falhas ficaram ali bem pontuadas. É muito melhor quando você vê alguém empurrando o carro e você ajudar a pessoa a empurrar o carro. A pessoa que estuda, a pessoa... Por quê? Porque o aprendizado é para a vida, né? Durante um tempo a gente aprendia a fazer uma faculdade, uma pós, um MBA e acabou. Não precisa estudar mais nada. A gente sempre brinca que o fato da gente escolher direito, que é a faculdade de ciências sociais aplicadas, em que a gente lida com o fato social, com a sociedade, as pessoas mudam. E isso faz com que também o nosso estudo e a nossa aprendizagem seja contínua. Mas precisa também, em cada profissional, ter essa noção realmente de não vender algo que ele não é capaz.
A gente realmente acredita que essa nossa visão de mundo melhor, esse direito mais colaborativo, mais empático, mais humano, ele só é capaz realmente de ser efetivo se começar por mim. Se eu começo fazendo o que é certo, eu não posso esperar. Eu já conversei com uma pessoa e falou assim: mas você não acha que é certo eu cobrar o juro lá da outra? Eu falei assim: olha, algumas coisas na vida não é sobre o outro, é sobre você. Falei, não é sobre como o outro vai reagir, é sobre você. Então, fica também esse alerta para todos nós, né? Em realmente só divulgar, em falar aquilo que a gente possui algum tipo de propriedade realmente para fazer. O nosso tempo daqui a pouco vai nos boicotar, porque quando o papo é bom, é assim, a gente não presta, né, assim, na hora que vê flui, não presta atenção no horário. Eu só queria que o doutor comentasse um pouquinho com a gente como que é a atuação na Comissão Especial do Conselho Federal, a Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal. O que ela faz, ela é responsável pelo quê, como é a atuação dela junto às seccionais, para que as pessoas que nos assistem aqui, advogados, que às vezes não têm todo esse conhecimento sobre as divisões do Conselho Federal em comissões, além dos conselheiros, né? Entender tudo como funciona e como é essa atuação que ela vem centralizada no Conselho Federal e ela expande para as seccionais como braços aí de discussão em todo o nosso país, né? Perfeito. Veja, ano passado eu atuei como presidente da Comissão de PI da OAB Pernambuco, tá? E há uma liberalidade com relação às comissões dos estados. Então, eu entendo que cada estado pode ter um posicionamento diferente. Eu não conheço muitas seccionais, eu conheço muitos presidentes de seccionais e que têm um pensamento convergente com o meu. Então, eu posso falar nesse sentido. Então, com relação às estaduais, o intuito maior é da disseminação do conhecimento da PI. E isso envolve palestras, cursos. Então, depende muito da seccional. Mas, por exemplo, ano passado, eu passei 9 meses na gestão como presidente da comissão do PI. A gente fez cerca de 8 eventos, tá? Aqui em Pernambuco, 8 eventos. Desculpe, 8 eventos a gente fez, porque a gente fez Pernambuco, Paraíba, Alagoas, mas total da nossa comissão a gente atuou em 8 eventos. E a gente participou de outros 10. Então, o grupo, né, nós estivemos presentes em cerca de 18 eventos, mais ou menos. Mas isso é muito de cada um. Tem gestão que vai fazer um evento por ano, tem gestão que não quer evento, tem gestão que, enfim, é muito do intuito do presidente da comissão. Eu entendo, como eu fiz, a questão da importância da disseminação. Isso no âmbito estadual. No âmbito federal, é diferente. Tá? Não há essa quantidade de palestras, não há quantidade de eventos em prol da disseminação especificamente. Então, a atuação específica do Conselho Federal, da Comissão Especial de PI do Conselho Federal, ela é mais consultiva, no sentido de há tal projeto de lei que envolve PI. Então, a OAB, como convocada, se posiciona com relação àquele projeto de lei. Há alguma prática ilícita em âmbito nacional com relação a empresas golpistas que enviam boletos. Então, isso é uma bandeira que eu estou levantando e que eu espero que a gente tenha um resultado efetivo. Muitas empresas, muita gente registra empresa e começa a enviar boletos tocando terror, dizendo que a pessoa tem que registrar a marca, ou ligando, dizendo que a pessoa tem que registrar porque uma outra registrou antes, mas que ela tem preferência. Poxa, convenhamos, na prática, se a pessoa depositou antes e tem direito, por que tu ia ligar para uma outra para dizer, olha, depositei agora, tu consegue? Não é assim. Mas é triste, por não dizer vergonhoso. Apareceu o cronômetro aqui para nós. Então, a gente, para finalizar, vamos deixar os nossos arrobas. Arroba Marcelo Porto. Sou Marcelo Porto. Sou Marcelo Porto. O nosso é arroba Advogadas do Futuro. A gente queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui, que encaminharam as perguntas. Sem dúvida, foi um momento de muito aprendizado para todos nós. Gente, acompanhe o Instagram do Dr. Marcelo, Sou Marcelo Porto.
Tem muita dica boa lá, dica de livro, dica de especialização e dicas relacionadas à propriedade intelectual e registro de marcas para você ficar aí, né, com o seu radar ligado se realmente você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto e conhecer a atuação da comissão especial lá no Conselho Federal. Doutor, vai cair. Muito obrigada. Tudo Tá, de muito bom. obrigado.